Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos em mais um culto da RDA. Domingo eu não tive o prazer de ministrar, o Lucas esteve aqui. Quem esteve aqui domingo? Foi muito bom, não foi? Dá para faltar um domingo por mês. Segundo Reis, capítulo 7. Era para ele ter pregado esse texto pelo menos, eu imagino que tenha sido. Segundo Reis, capítulo 7, é o texto que nós revisitaremos. Texto que foi pregado. Dá para pôr na tela? Segundo Reis, capítulo 7, é o texto que nós revisitaremos aqui. E nós trataremos a respeito desse grande milagre. E eu vou explicar porque esse milagre é tão estrondoso. E eu vou falar aqui. E hoje eu nem vou usar os slides, na verdade, porque nem daria tempo. A história de Eliseu com a Síria, ou a história de Eliseu com os milagres é tão grande, que não haveria slide no mundo que caberia o que aconteceu na história dele. Vamos lembrar, antes de ler esse texto, que nós estamos falando da pessoa que mais realizou milagres depois de Jesus na Bíblia. Isso deve ser algo importante, amém? Vamos lá. Depois do nosso Senhor Jesus, a pessoa que mais realizou, ou que mais foi usado no ofício dos milagres, foi Eliseu. A pessoa que mais teve interlocução com a Síria, foi Eliseu. O homem que venceu o exército inteiro, através de uma palavra de Deus, foi Eliseu. E eu quero ler esse texto, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eliseu respondeu: ouçam essa mensagem do Senhor. A mensagem de quem? Amanhã, essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Contexto, vamos lá? Israel está sitiada. Há um cerco na cidade, ninguém entra, ninguém sai. Eu não sei se vocês viram agora o conflito entre Israel e o Irã. O Irã fechou o estreito de Ur. Vocês viram? E aí não passava comida, e aí alguém teve que fazer alguma coisa. Os outros países correram para intervir, porque senão haveria um desabastecimento. Era isso que estava acontecendo. No capítulo 6, nós vemos o diálogo de uma mãe com o rei, dizendo que ela cozinhou o filho para comer, sob um combinado com a outra mãe, que no outro dia eles cozinhariam o filho dela. Essa era a situação. E agora está Eliseu, o profeta, dizendo o seguinte: amanhã, nesse mesmo horário, haverá normalidade. Vai estar tudo como era antes. O rei de Israel está nervoso com Eliseu. A Bíblia, no capítulo 6, vai dizer que o rei de Israel diz o seguinte: ai de mim, se ainda nesse horário amanhã, eu não separar a cabeça de Eliseu do seu corpo. O rei de Israel queria matar Eliseu. O rei da Síria queria matar Eliseu. O exército da Síria queria matar Eliseu. E Eliseu estava na porta de Samaria dizendo: amanhã, nesse mesmo horário, vai estar tudo normal. Tá. Vamos lá. Eliseu, porém, respondeu: você verá com seus próprios olhos, porque o guarda disse: olha, Eliseu, nem se as janelas do céu abrissem, isso aconteceria. E Eliseu responde para o guarda: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra. Eles tinham o quê? Junto à porta da cidade, e eles estavam à porta da cidade, no meio dessa confusão toda, porque do lado de fora estavam os sírios, do lado de dentro, a cidade sitiada, o rei querendo matar o profeta, pressão de todos os lados, assim como é a sua vida, pressão externa, problemas para todos os lados, e os leprosos ali no meio, porque eles nem eram considerados pessoas, eles eram considerados coisas, e eles estavam sentados junto à porta da cidade, porque ficaram sentados aqui esperando a morte, perguntaram uns aos outros: morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá, a cidade está sitiada.
vamos sair e vamos nos render ao exército sírio. Se ele nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer forma, teríamos morrido. Não faz sentido, vamos morrer aqui de fome? Vamos lá, vamos se entregar para os caras, vamos dizer, eu sou um leproso, não tenho nada a ver, me dá um pouco de comida, e se morrer, morreu, porque nós vamos morrer aqui de qualquer jeito. Ao anoitecer, eu acho que você mexeu aí, é onde não devia. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem de qualquer forma, teremos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e galopes de cavalo e aos sons de um grande exército que se aproximava. Vamos, contexto, os sírios sitiando a cidade do lado de fora, os leprosos vão até lá para se render, e enquanto os leprosos caminham, 4 pares de pernas leprosas, eles caminhavam e pedaços dos seus corpos caíam, e o que se ouvia no exército sírio era galopes de cavalos, soldados e guerra. Parecia que haviam contratado um exército, estavam todo mundo com medo de 4 leprosos. Israel contratou mercenários egípcios para os atacar, e por isso fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a sua vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Repita comigo, comendo e bebendo. E pegando a prata. Eu te pergunto, o que o leproso faz com prata e ouro? Não tem mais um dia para viver, vai guardar prata e ouro. Encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros, isso não está certo. Esse é um dia de boas notícias. Esse é um dia de boas notícias. E se não contarmos a ninguém, se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar a notícia ao palácio. Então voltaram à cidade, relataram no portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio, não havia ninguém, disseram eles. E os cavalos e os jumentos estavam amarrados, as tendas todas amarradas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram e anunciaram a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais, vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando nós sairmos. Um de seus oficiais disse, seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Sobraram 5. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalo, e o rei enviou os espiões para ver o que havia acontecido no acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro das roupas e dos equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio, e de fato naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. Lembra? Caos social, cidade sitiada e Eliseu calmo, dizendo, amanhã nesse mesmo horário, vai estar tudo normal. 6 litros de farinha fina vão ser vendidos pelo preço que era antes, sem inflação, vai estar tudo normal. E apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial, lembra o oficial que disse, nem se as janelas do céu se abrissem, isso aconteceria? Lembra dele? Lá vamos à história dele. O rei colocou ele para controlar o movimento na porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto. E quando a multidão correu para fora, tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, quando foi o rei à sua casa. Eliseu foi à casa do rei. O rei foi à casa de Eliseu. Eliseu foi na casa de Naamã. Quando perseguiram Eliseu em Dotã, Eliseu foi na casa do rei da Síria. Eliseu era o homem que disse, venham aqui e vocês descobrirão que há profeta nessa casa. Aonde eu estiver, há profeta nessa casa. Esse era Eliseu. Tudo aconteceu, portanto, como ele disse. Quando o rei foi à sua casa, o homem de Deus tinha dito ao rei, amanhã essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu
isso não poderia acontecer. O homem de Deus tinha dito: você verá com seus próprios olhos, mas coisa alguma comerá. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo, à porta da cidade, e morreu. Pode se sentar. Vamos fazer um traçado do que nós falamos aqui. Nós falamos aqui sobre Eliseu ser acolhido por uma mulher estéril. E ele, comovido com a situação dela, profetizar e dizer que ela teria um filho. E ela responder a ele: não brinque com a minha fé, eu não tenho estrutura para isso. Ela desejava um filho e não poderia ter. Ela disse: olha, não me dê falsas esperanças. Então Eliseu profetiza e aquela mulher estéril engravida. E aí depois aquele filho cresce e morre. E aquela mulher pega o filho e põe na casa do profeta, como se estivesse dizendo: olha, eu disse para você, não brinque com a minha fé. E o profeta, cheio de Deus, ora e o menino ressuscita. Depois nós vemos um general chamado Naamã, que era performático, que externamente, ou que aparentemente estava tudo bem, mas que quando chegava em casa e tirava a sua roupa, pedaços do seu corpo caíam, ele cheirava putrefação, ele estava cometido de lepra. E uma das servas da sua casa, uma das meninas que ele sequestrou, disse o seguinte: ah, quem me dera se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Samaria. Então, repita comigo: Naamã vai até Eliseu. Naamã primeiro vai ao rei e o rei se desespera. O rei rasga as roupas porque ele conclui que aquilo era um chamado para a guerra, porque ele não tinha poder para curar ninguém, e ele fica desesperado. Porque quando você precisa de um assunto diplomático, você vai até o castelo, mas quando você precisa de um milagre, você vai ao profeta. O problema era que Naamã havia ido para o lugar errado, ele havia ido buscar o milagre, aonde só encontraria ouro e prata, quando na verdade ele deveria ter deixado o lugar do ouro e da prata, e ido encontrar o único homem que poderia liberar uma palavra, e ele ficaria limpo. Então ele vai até a casa de Naamã, até a casa de Eliseu. Eliseu dá uma ordem muito esquisita para ele, fala para ele: vai lá e mergulha. A Bíblia não diz porquê, talvez só para tirar sarro da cara dele. Vai lá e mergulha 7 vezes, bonitão. Você se sente, mas você é podre por dentro. E eu poderia fazer várias aplicações desse texto. E eu poderia usar essas aplicações para falar de outras pessoas. Mas a verdade é que cai melhor se nós usarmos para a nossa situação. Às vezes nós somos aparentemente bons, ou parece que está tudo bem, ou nós resistimos em ceder, nós somos resilientes, nós suportamos as dores, nós lidamos com os dilemas, mas quando nós chegamos em casa e nos despimos dessa cara corajosa, tudo que nos sobra são pedaços caídos, pedaços mortos, que precisam urgentemente de um milagre. E assim como Naamã, nas águas do Jordão, encontrou um milagre, Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje. Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não é para menos que Naamã foi lá, o rei foi lá, o sírio foi lá. O que tem a ver Eliseu com o sítio? Vamos lá. Naamã é curado, volta com a boa notícia de que há um profeta mesmo. Eliseu diz para o rei de Israel: por que você está desesperado, rei? Manda ele vir aqui em casa e ele vai descobrir que tem um profeta em Israel. Ele profetiza e o homem é curado. Ele volta para a Síria com a boa notícia. Só que o rei da Síria queria invadir Israel,
e Eliseu tinha um problema, ele era igual as irmãs do Coque, ele tinha revelação. E aí, ele revelava onde estava o exército inimigo, e o rei ficou com muito ódio dele, e disse, vamos matar Eliseu, e quando ele vai matar Eliseu vai dizer a Geazi, abre os seus olhos e vejam, maior aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Havia um exército de cavalos e fogos e anjos ao redor de Eliseu. Eliseu não fica desesperado em um segundo. Agora é o rei de Israel que quer matar Eliseu. Agora o rei da Síria do outro lado da porta, o rei de Israel desse lado querendo arrancar a cabeça dele, o povo pressionando, as pessoas gritando, a mãe comendo o filho, e Eliseu não se desespera um minuto. E a única vez que ele abre a boca para falar é para dizer o seguinte, amanhã nesse mesmo horário, vai estar tudo normal. Acontece que, enquanto o povo reclamava, se queixava e murmurava, Eliseu orava, tinha intimidade com Deus, estreitava os relacionamentos dele com o Senhor. Enquanto o povo manifestava suas inquietações e desespero, Eliseu intensificava a sua vida de oração na presença de Deus, e ele tinha a tranquilidade suficiente para crer que dias melhores viriam. E às vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos desesperados porque nós estamos ocupados com tudo menos com uma vida de oração decente. Nós estamos ocupados com tudo menos com a intensificação do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos ocupados com tudo menos com uma vida diária de leitura das Escrituras. Nós estamos tão ocupados, vivendo uma vida frenética, sem espaço na agenda, sem tempo para nada. E aí, quando o caos se estabelece, quando um dia ruim aparece, o que a gente faz? Cozinha o bebê. Que situação maluca! Que situação extrema! Faz uma mãe cozinhar um filho. Enquanto está todo mundo desesperado, está Eliseu na porta da cidade dizendo, amanhã nesse mesmo horário, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vai estar tudo normal outra vez. Assim como a pele de Naamã ficou normal quando eu disse que ia ficar. Assim como eu disse que o exército sírio estaria ali, e ele estava. Assim como eu não me escondi de ninguém, assim como eu tenho vivido na presença de Deus, eu vos afirmo, amanhã, nesse mesmo horário, estará tudo normal. Foram procurar Eliseu em Dotã e acharam, Eliseu não fugiu. Foram procurar Eliseu em Samaria e acharam, Eliseu não fugiu. Eliseu não tinha medo, porque o que ele tinha na verdade era a palavra que podia mudar aquela circunstância. O que ele carregava dentro dele era a mensagem que podia mudar aquela circunstância. E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a vida é exatamente como um sítio a Samaria. Nós temos pressões externas, nós temos pressões internas, nós temos cobranças diárias, nós temos contas para pagar, eu pelo menos tenho. Quem tem também, diga amém. Na hora da conta pelo menos. Nós temos pressões internas, nós temos culpas que nós carregamos. É ou não é? Cuidado, um homem sem culpa talvez seja um psicopata. Nós carregamos culpas de omissões ou de ações indevidas, de coisas que nós dissemos, de pessoas que nós ferimos, de relacionamentos que nós encerramos, de pessoas que nós tratamos, da falta de compromisso com Deus. Nós carregamos culpa e assim, como aquela cidade, nós estamos sitiados, pressão fora e pressão dentro. E se você pegar um balão e pressionar ele dentro e fora, sabe o que vai acontecer? Ele vai explodir. E quando aquela cidade estava pronta para explodir, e talvez essa seja a sua situação, talvez o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, a sua vida emocional, a sua vida financeira, esteja pronta para explodir. Talvez você
dê um ar de riso, porque socialmente você precisa se apresentar assim. Talvez hoje seja o seu último grito de desespero. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como disse Eliseu, e como o mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus, e como o mesmo Deus de Eliseu continua operando nos dias de hoje, ainda que nós estejamos sitiados, ainda que haja pressão de fora e de dentro, amanhã, nesse mesmo horário, pode acontecer de tudo voltar ao normal. De Deus simplesmente fazer uma reviravolta e usar pessoas improváveis em missões improváveis. Deus não usou um exército para afetar os sírios, Deus não mandou chuva. Em outros episódios, Deus atolou o cavalo. Em outros episódios, Deus mandou um anjo, e à meia-noite um anjo matou 185.000 assírios. Em outra noite, Deus mandou profetas, mas nessa noite, Deus usou 4 leprosos. Deus usou pessoas improváveis. E a minha pergunta é: você está pronto para agarrar a mão estendida, mesmo que ela seja uma mão leprosa? Porque aquela noite, quem salvou a cidade era quem nem casa tinha. Aqueles homens eram privados, eles não podiam se relacionar com as suas famílias. E veja só, eles estavam salvando a família de todo mundo. Eles não podiam comer e beber na mesa, mas veja só, era eles que estavam trazendo comida e bebida para todo mundo. Eles não podiam acumular riqueza, mas veja só, era eles agora que estavam com a prata e o ouro dos sírios na mão. E ao invés de aproveitar tudo sozinho, eles disseram o seguinte: hoje é dia de boa notícia. E a boa notícia é que o Senhor fez as coisas voltarem ao normal. Que o Senhor colocou cada coisa no seu devido lugar. Que Deus acertou a bagunça. Que Deus colocou ordem no caos. Vamos lá e vamos dizer ao povo que Deus colocou ordem no caos. E a minha palavra para você essa noite é essa: Deus irá colocar ordem no caos. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês verão esse caos ser transformado em um lugar de pacificação. Amanhã, nesse mesmo dia, era isso que Eliseu estava fazendo, com coragem, como um homem de Deus deve fazer. Ele foi até a frente da cidade e disse: não se preocupem, hoje vocês estão em caos, vocês não sabem do amanhã, vocês estão preocupados. Sabe, aquele povo não tinha mais exército. Olha só o que a Bíblia diz, que eles tinham 5 cavalos, então não havia mais uma frota, não havia mais soldados, mas acontece que Deus não precisa de uma frota, Deus não precisa de um soldado, Deus usa 4 leprosos e vence a guerra com 4 leprosos. O cavalo foi para ver o que os leprosos fizeram. Deus não deixou que os cavalos ganhassem, Deus não deixou que os soldados ganhassem. Era como se Deus estivesse esfregando na cara do povo o seguinte: sou eu que eu cuido de vocês, e que enquanto eu cuidar de vocês, vocês estarão providos. Eu colocarei ordem no caos todas as vezes que for necessário. E quem está em pé diante daqueles homens, não é um homem que acredita no além, no horóscopo, é um profeta de Deus, que conhece o Senhor que serve, e é por isso que ele tem calma para dizer: o Deus a quem eu sirvo é poderoso o suficiente para amanhã de manhã colocar ordem nesse caos. Talvez você veio aqui hoje porque a sua vida é um caos, porque os seus relacionamentos são um caos, porque tudo é um caos, porque a pressão externa e interna chegou num nível insuportável, porque os seus relacionamentos se romperam, e talvez a palavra que define a sua vida é caos. Você já passou pela lepra, você já passou pela morte, você já passou por cenários de milagres, você já teve relacionamento com Deus, você já falhou, já andou, já caminhou, já deitou, já dormiu, pareceu que ia morrer, já ficou desprovido, já teve provisão. Você já passou por tantas coisas, mas talvez a palavra que te defina hoje é caos. Caos absoluto. Loucura por toda parte. Uma vida insolúvel. Mas eu vim aqui humildemente. É óbvio que eu sei o meu espaço. Para fazer o que fez Eliseu.
Porque apesar de eu não ser Eliseu, o Deus é o mesmo. Eu não sou Eliseu, mas o Deus de Eliseu está aqui. Eu não sou Eliseu, mas o Deus de Eliseu continua colocando ordem no caos. Eu não sou Eliseu, mas o Deus de Eliseu é o que sempre foi, o Senhor da história. E eu quero hoje aqui essa noite te chamar, inclusive já acabou, então eu vou chamar rápido. Eu quero inclusive hoje essa noite te chamar para orar junto comigo, para crer junto comigo. 4 leprosos, não foi, preste atenção, vocês me dão 5 minutos ou não? Beleza? Senão eu desconto na ceia, vou pregar 2 vezes, domingo e tal. Vamos lá. Quando quando o exército vai à porta, em Samaria, na porta da casa de Eliseu, amando o rei da Síria para matar Eliseu, Geazi fica desesperado e Eliseu ora por ele. Os olhos dele se abrem e Eliseu diz o quê? Maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Agora o povo está sitiado. Onde estão os cavalos de fogo? Aonde estão os anjos? Os anjos da montanha, os cavalos de fogo da montanha, todo aquele exército. Eliseu disse que maior eram os que estavam conosco, e aí? Mas a questão é que maior não é quantidade, não é se é um ser celestial. O que importa é se nós estamos em Cristo, se nós estamos com Deus. Porque se nós estivermos em paz com Deus, se nós tivermos de fato esse relacionamento estreitado com o Senhor, se for cavalo de fogo, se for anjo, se for querubim, se for serafim, ou se for 4 leprosos, não importa o que vai acontecer, Deus vai colocar ordem no caos. Seja com um batalhão de anjos, ou seja com 8 pernas leprosas, Deus vai colocar ordem no caos. Os leprosos disseram, vamos e vamos avisar a boa notícia. Chegaram ao rei, gritaram na porta, porque eles não podiam entrar, curioso. E o rei, mesmo diante do milagre, não acreditou, achou que era uma emboscada, mandou ver, e era justamente aquilo que os leprosos disseram. A história de Eliseu e a Síria não acaba aqui. Eliseu estava no seu leito de morte, e o rei Joás foi até Eliseu, e disse, Eliseu, eu sei que você está quase morrendo. Eliseu já estava quase morrendo mesmo, já com uma doença mortífera, diz a Bíblia. Mas a Síria veio contra nós outra vez. E Eliseu disse ao rei, pega aquele arco e aquela flecha e atire. Então o rei atirou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele falou, pronto, e agora? Ele falou, deveria ter atirado 6, porque daí você aniquilaria eles de uma vez. Mas fique tranquilo, amanhã eu não estarei aqui, porque chegou o meu momento. Essa doença é para a morte, mas amanhã haverá paz no caos outra vez. Eliseu se vai, Israel ganha mais uma vez, e o Senhor coloca paz aonde havia caos. Eu demorei 2h20 para chegar aqui hoje, talvez com uma missão, para dizer o seguinte: Deus quer pacificar o seu coração. Nós vivemos descontroladamente, desesperados, inquietos, cheios de dores, de cicatrizes mal curadas. Nós vivemos em caos, sem saber o que vai acontecer amanhã, preocupados, às vezes nem preocupados, desesperados, sem um norte. Mas eu vim aqui para te dizer o que Eliseu disse na porta de Samaria: amanhã, nesse mesmo horário, o Deus a quem nós servimos pode colocar ordem nesse caos. O cenário pode ser outro. Naquele mesmo dia as portas se abriram,
a palavra do profeta se cumpriu. E aonde havia caos, agora havia provisão. Vamos ficar em pé. Às vezes, Deus simplesmente muda um cenário caótico e transforma em um cenário de provisão extraordinária. Para quem não sabe, quando chega janeiro, eu reúno o presbitério e a liderança e apresento tudo que eu vou pregar o ano inteiro. Então essas mensagens estavam no radar, mas não essa. Uma coisa me escapou, o último tema. E eu me lembrei de quando nós éramos 11 pessoas aqui, há 5 anos atrás, com cadeiras brancas, e nós só tínhamos esse espaço, não tínhamos mais nada. Eu chamei a pastora Alessandra para pregar aqui. Quem conhece ela? A pastora Alessandra é uma pessoa fundamental na minha vida. Se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui. Eu tentei desistir muitas vezes, e ela me fez sentar no banco da escola outra vez. E ela disse: Renan, o que eu sei é que esse lugar será uma mesa para doentes. Você vai ter trabalho, mas Deus é com você. Nós estávamos na festa caipira, lá no sítio, e eu parei para falar com a avó do Andrei, com a irmã Severina. E com muita doçura, ela olhou para mim, e nós ficamos ali horas conversando, e uma hora ela olhou para mim e disse: pastor, eu acho que essa é a minha última festa. Eu disse para ela: não fala isso, irmã. Ela disse: não, eu não estou falando isso com desespero, não. Ela falou: sabe, quando eu completei 70 anos eu fiquei desesperada porque eu não queria morrer, mas agora aos 90 anos eu estou completamente em paz. Eu estou pronta, pastor. Eu estou me desprendendo dessa vida e abraçando a eternidade. Então eu fiquei olhando para ela e ela disse: eu guardei algo para dizer para você, desde quando você era um garoto. Eu fiquei com medo de dizer nos melhores dias, porque talvez entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Mas Deus vai te usar para ajudar as pessoas que estão doentes. Então o Lucas me procurou e disse: eu tenho um tema para domingo. E eu disse: qual? Ele disse: uma mesa para os doentes. Aí eu disse: acho que deve ser uma mesa para os doentes. Deus está dando um sinal. Nós até sentamos doentes na mesa de Deus, mas é na mesa do Senhor que nós somos curados. É esse lugar que o Senhor transforma do caos total e absoluto para um lugar pacificado, tranquilo de descanso. As guerras não acabaram. Eliseu, até a sua morte, teve que lidar com a Síria, mas você nunca vai ouvir dizer que Eliseu ficou desesperado. A confiança de Eliseu nunca esteve na carruagem, nunca esteve no cavalo, nunca esteve nos leprosos. A confiança de Eliseu sempre esteve em Deus. E o meu convite para você é: confie no Senhor. O Deus de Eliseu está aqui. O Deus de Eliseu está operando nos dias de hoje também. Essa série não foi para encerrar o período de milagres. Essa série foi para nós iniciarmos um período de milagres. E domingo que vem nós começaremos a falar sobre famílias. Repita comigo: seja homem. Repita comigo: seja homem. Essa é a palavra de domingo. Eu te convido a estar aqui. Traz seu marido, traz seu filho, aquele de 30 anos que não sai de casa. Traz teu pai, traz todo mundo. Domingo nós começamos a tratar a família. Seja homem. Domingo homens serão tratados, mulheres serão testemunhas, filhos verão. Nós seremos curados como igreja. Esse período de milagres aqui não foi para encerrar nada, foi para iniciar o que Deus está falando. Há uma nova estação de Deus para nós. E nós vamos começar na família.
é na nossa família, dentro da nossa casa, famílias fortes, igrejas fortes, para a glória de um Deus extraordinário, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua vida, nós celebramos os Teus feitos, celebramos tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Que os dias que se avizinham sejam dias da Tua presença inundando o nosso coração, que sejam dias em que nós vivamos, ó Deus, realmente o extraordinário, que nós não sejamos furtados, ó Deus, ou roubados pela falta de percepção do que o Senhor está fazendo, que os nossos olhos estejam fixos, fitados, ó Deus, do Teu poder, e que nós venhamos crescer não só em quantidade, mas também em qualidade. Nos forja da Tua presença, ó Deus, e trabalha em nós, no nosso caráter e em quem nós somos, e que o Teu nome seja glorificado. Nós estamos aqui, ó Deus, como profetas, como Eliseu, na porta da cidade, acreditando que o caos passará a ser paz, que aquilo que está desarranjado ficará arranjado, e aquilo que parecia não ter mais jeito, o Senhor dará um jeito, mesmo que precisar usar os meios improváveis. Que o Teu nome seja glorificado por isso, hoje e sempre. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor.